Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora o segundo programa da segunda temporada do Gente do Rio. Aqui, nosso foco é a retomada econômica do Rio de Janeiro, sempre rezando para que não sejam necessárias novas restrições. Apresentamos um programa novo todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. Hoje o Gente do Rio, em dose dupla, traz 2 entrevistados jovens com origem em comunidades. Eles fazem a diferença, ambos empreendedores e militantes pela justiça social. Eles são crias de comunidades e rompem barreiras para ajudar o próximo e realizar sonhos. Cada um à sua maneira. Os 2 são exemplos de inspiração e de muito trabalho e de vontade de mudar a realidade do povo das favelas. William Reis é coordenador executivo do Grupo Cultural Afroreg. Eles ajudam quem tem menos oportunidade a ingressar no mercado de trabalho e também capacitam esse povo para exercer profissões. Já Bruna Guiar, a Buba, é integrante e cofundadora do coletivo Fala Acari, o coletivo da assistência a moradores do complexo de favelas do Acari. Seja bem-vinda, Buba Guiar, Bruna Guiar, que aqui a gente vai chamar de Buba, né? Isso aí. Bem-vindo também, William. Obrigado. Reis. Bom, William, você tem 35 anos, professor de Educação Física e hoje é líder de uma das maiores ONGs do Rio de Janeiro, né? O Afroreg. O que te motivou a entrar nessa luta? Na verdade, eu acabei de completar 36. Ah! Fiquei um pouco mais velho, né? Mas que diferença, né? É verdade. Inveja mesmo assim. Assim, é muito curioso, porque quando eu fui pro Afroreg, foi mais numa possibilidade de ter um emprego, né? O José Júnior, que é o fundador, me chamou, porque eu tinha acabado meu estágio numa academia que eu fazia, eu não tinha mais lugar para trabalhar, ele me chamou. Só que eu era totalmente uma pessoa que não me ligava em tema nenhum social, racial. E aí dentro do Grupo Cultural Afroreg eu tive essa transformação. Eu tive grandes professores e professoras, e aí pude começar a me enganjar mais nas causas sociais, nos discursos raciais e conhecer mais referências nesse sentido. Você já tinha tido experiências com isso, com discriminação racial, inclusive, e não tinha se dado conta, ou você não se dava conta de jeito nenhum? Quer dizer, nunca tinha passado por isso também? Não, na verdade, todo homem negro, né, passa por alguma situação racial, de racismo. Obviamente, eu já tinha passado por algumas, né, mas só que eu nunca pesquisei a fundo para saber os porquês daquilo, né? E aí, quando eu chego no Afroreg, quando eu começo a ler bastante, quando eu começo a conhecer pessoas que trabalham com isso, aí eu pude perceber que em toda a minha vida, né, em todo o trajeto da minha vida, tiveram várias tensões raciais. Então, eu pego toda essa minha vivência que eu tive e começo a transformar para que outros jovens também não passem por essas situações, né? Começou a passar um filminho na tua cabeça e você reviu tudo e aí percebeu o que já tinha acontecido, né? Exatamente. E você, Buba, você tem 29 anos, 29, agora acertei, né? 29. Patologista e socióloga, nasceu e foi criada no Complexo de Acari, certo? Certo. Em que momento você enxergou que podia fazer parte de um movimento como esse, que precisava mudar essa realidade? Então, na verdade, eu sou nascida na Baixada Fluminense, que é onde eu vivi até certa idade, até cerca dos meus 13 anos. Qual cidade da Baixada? É São João de Meriti. E sendo que grande parte da minha família sempre morou no Complexo de Acari, né, ali próximo ao hospital e tudo mais. Então, de todas as formas, eu sempre tive contato com a violência de Estado, né? Seja nesse abandono que até hoje a gente vê que a população da Baixada sofre, né, para além da questão da violência policial, enfim, todo esse contexto dessa violência mais direta, mas também depois passei a conviver com essa violência, né, lá em Acari. E no meu ensino médio, eu estudei na FAETEC, né, que é uma escola pública,
Então, muitos alunos são engajados. Lá eu passo a ter contato com leituras de filosofia, de sociologia, contatos com movimentos estudantis de ensino médio. Então, eu passei a fazer parte também de mobilizações, por exemplo, por conta de passe livre, por conta de algumas horas de estágio, que algumas turmas tinham que cumprir um horário maior do que outras, e eu da área da saúde, e a área da saúde sempre com muita demanda, e a gente, enquanto estudante da área da saúde, a gente também tinha muitas demandas. Então, na FAETEC é que eu comecei a, de fato, me engajar até chegar às jornadas de junho de 2013, que foi quando eu olhei e pensei, não há outro caminho. As famosas passeatas pela redução das passagens, né? Que começaram com esse mote, mas depois ampliaram bastante, né? É bem isso. 13 anos no AfroReg e chegou a coordenador. O que você destaca na tua trajetória? O que te impulsionou? Como é que você chegou a esse cargo nesse tempo? Acho que o diferencial meu para os outros coordenadores que tiveram antes de mim é que eu comecei bem de uma posição bem baixa dentro da ONG e fui alcançando... Qual era essa posição baixa? Eu era assessor de esportes na época, né? Tinha um coordenador de esportes, eu era assessor. Aí depois eu fui passando por outras áreas, né? Fui agente de núcleo, coordenei núcleo em favela, coordenei projetos grandes também em favela. Eu coordenei um projeto muito grande que a gente atuava em 10 favelas do Rio, com 10 oficinas culturais, né? Então, com BID, conheci 7 países, né? Tive a possibilidade de palestrar em 7 países por causa do AfroReg. E aí eu fui crescendo, né? Mas eu nunca pensei, tipo assim, eu quero ser o substituto do Júnior. Ele sempre fala isso, né? Todo mundo que eu escolhi não deu certo. Você me escolheu e deu certo. Então, acho que até nessa questão, de trabalhar com a ponta, né? Porque quem trabalha na ponta é a galera do núcleo, né? Tem a galera que é do núcleo e tem a galera que trabalha no nosso escritório, que é na Lapa. A galera do núcleo, eu consigo conversar com essas pessoas e consigo entender porque eu participei daquilo ali tudo. Então, acho que o diferencial e caracterizar, assim, da minha trajetória dentro do AfroReg é isso aí. Eu comecei de uma posição bem baixa e eu já alcancei a maior posição dentro da ONG, que é a coordenação executiva. Muito interessante, muito legal. E, Buba, você... a missão, qual era a missão do Fala Cari, do coletivo Fala Cari, antes da pandemia? E eu queria saber se mudou alguma coisa depois. Acho que tudo mudou, né? Para todo mundo, alguma coisa mudou. E para a gente não foi diferente. Nós, por exemplo, uma das nossas principais pautas, infelizmente, era essa questão da violência policial, né? A gente sempre teve um contato muito próximo com profissionais da Clínica da Família, de algumas UPAs, que no bairro mesmo não temos uma UPA específica, mas dos bairros próximos, que atendem a população de lá, do próprio Hospital de Acari, escolas, creches, mas a violência policial, como ela está sempre atravessando a nossa vida de várias formas, ela sempre também atravessou a nossa pauta. Então, muitas vezes a gente deixava de realizar atividades culturais e educacionais por conta de estar havendo uma operação que quem é de favela conhece, que às vezes acontece numa sexta-feira à noite. E aí você está realizando, sei lá, a cobertura de uma batalha de rap ou um samba. E aquilo, não só o evento tem que acabar, como a gente também tem que voltar o nosso olhar para aquela situação, né? Então, essa sempre foi a nossa principal pauta. Quando chega a pandemia, o coletivo Fala Cari, ele também integra um movimento maior que se chama Movimento Favelas na Luta, que são vários coletivos e militantes de várias favelas diferentes, inclusive gente da Baixada. E aí nós nos reunimos, antes de haver aquele alarme todo, nós nos reunimos e conversamos, né, dizendo que a gente tinha que tomar uma atitude o quanto antes, já pensar no que poderia acontecer com a população de favelas, né, em relação à falta de acesso à educação, no caso de saúde, né, a educação que seria atingida mesmo caso tudo fechasse. A educação também, porque o ensino remoto, exato, né, foi
Foi muito precário ou praticamente Sim. inexistiu, né? E a questão da alimentação, né? E aí foi quando começamos a nos movimentar, pensar em receber doações para que as pessoas não passassem fome ou fazer com que elas passassem necessidade o mínimo possível, né? E eu acho que esse foi o principal diferencial que o coletivo fez na favela em todos esses anos de existência, que a gente existe desde 2015, mas não só o alimento em si, mas foi pensar, por exemplo, nós pensamos nas crianças, a gente fez kit especial para as crianças, com doação de água, suco, leite, biscoito, aquela besteirinha que ela às vezes nunca comeu. Mas na pandemia a gente conseguiu levar para essas crianças e foi um diferencial muito grande. Kit de higiene pensado exclusivamente para elas e inclusive chinelos também. E aí eu acho que esse foi o nosso maior diferencial. E aí hoje ainda estamos em pandemia, mas conseguindo pensar num pós, né, quando essa pandemia estiver de fato controlada, a gente percebe que precisamos focar muito mais na questão da educação e da cultura. E aí, no caso, a nossa pauta da violência policial ela vai continuar sendo debatida, obviamente, porque é uma questão que está dada na política do Rio de Janeiro em relação ao povo de favela, né? Mas que a gente consegue, muitas vezes, por exemplo, evitar que uma criança seja baleada porque ela vai estar dentro do nosso espaço cultural ao invés de estar na rua. Uma coisa que, às vezes, a gente só conseguia tomar noção ou fazer alguma coisa depois que a criança já estivesse baleada. Então, a gente está pensando em como continuar fazendo esse enfrentamento, mas muito menos com o corpo a corpo e muito mais através da inteligência.